Gostaríamos de convocar a mesa para que se posicione no dispositivo para dar as respostas às devidas perguntas. Os secretários que estavam na mesa, o chefe de gabinete, representante da Genersa, da Secretaria, Heloísa Torres, o engenheiro Muricy, professor da UERJ, representante da AMA, Bem, teremos 2 minutos para cada pergunta, que poderá ser dirigida à mesa ou a um interlocutor específico. Primeiro é o senhor João Ricardo, biólogo e professor. Queira se dirigir aqui à frente, por favor. Diga o seu nome e qual instituição o senhor pertence, por favor. João Ricardo, professor da rede estadual. Só um minuto. Só. Cada gravação. Meu nome é João Ricardo, professor da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro, Zumira Torres, Greenpeace e SCOM. A primeira pergunta todas as 3 perguntas dirigem-se à mesa, quem tiver melhor condição de responder. Primeira pergunta com relação a como ficará o tratamento do chorume, do ex-lixão de Areia Branca. E a segunda pergunta é as obras de drenagem que estão ocorrendo hoje, agora, no bairro do Campo do Prado, não deveriam ser feitas após a instalação da rede de esgoto? A terceira pergunta é com relação ao financiamento das intervenções nas infraestruturas de saneamento preconizadas, colocadas hoje pelo engenheiro. Elas não poderiam estar também sendo feitas com recurso do ICMS verde? Como que está sendo essa partilha desse recurso do ICMS verde, visto que esse recurso deveria ser destinado a obras relativas ao meio ambiente? Obrigado. Com relação à primeira pergunta, a respeito do tratamento do chorume, do lixão, se assim podemos chamar, embora desativado, mas foi contratado agora no convênio entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Estado e Ambiente, uma empresa para fazer um projeto de remediação, que é a ambiental, a engenharia, não é isso? Oi? Weber Ambiental, tá certo, desculpe, perdão. Então foi contratada essa empresa em convênio com a Secretaria daqui do município e já fizeram os estudos de sondagem, tá? E eles estão na fase de conclusão, tá? Já do relatório. Tá? Posteriormente, a gente de posse desse projeto, então a gente vai viabilizar, né, através do próprio município, através de um outro convênio, tá, com o Estado ou com o governo federal, tá, que nos habilitará a busca desse recurso. Então, o projeto de remediação já está em fase de conclusão. A última pergunta, acho, eu não entendi direito, é quanto ao repasse do ICMS. O repasse do ICMS hoje para a Secretaria de Meio Ambiente, inicialmente só lembrando que o município de Cachoeiras de Macacu é o 2º município hoje na arrecadação de ICMS no estado do Rio de Janeiro, perdendo por pouco para Silva Jardim. E hoje o repasse para o nosso município é de 5%
do valor de quase aproximadamente 7 milhões. Mas isso era um orçamento que já estava pronto, feito em 2012, e a gente então tem esse repasse, o que significa hoje um repasse tão somente de R$25 mil para a Secretaria. Quando eu falo um repasse de tão somente R$25 mil, porque nós temos despesa de pagamento de centro de triagem, aluguel, contas correntes, e ainda contrato, esse mês nós estamos contratando o caminhão para coleta seletiva, o que nos certamente vai nos levar mais R$7.500 mês, mas a gente adquiriu hoje uma outra condição, que é a condição de licenciamento, dado a nova estrutura da Secretaria, o que faz com que a gente tenha algumas entradas de recursos também e faz com que a Secretaria possa caminhar. Mas a gente já está revendo, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Planejamento, na pessoa aqui do nosso secretário Vitor Ivo e o prefeito, para que a gente possa repassar ainda esse ano, até o mês de outubro, a gente está revendo esse repasse para que ele passe então para a casa dos, no mínimo, 15%. E com relação à obra, eu acho que Massarreiro, né? Em relação à segunda pergunta, a obra da Avenida Governador Roberto Silveira trata-se de uma drenagem pluvial e pavimentação asfáltica. É um convênio do governo federal, do Ministério das Cidades. A parte de esgotamento sanitário, ele está contemplado no programa de distribuição do Rio Macacu. A obra em si, em relação ao esgotamento sanitário, não vai ter muito problema, porque o projeto do esgotamento sanitário está previsto para ela ocorrer nas calçadas. Nós vamos tirar todo o esgotamento sanitário da pista para evitar esses quebra-quebras quando tiver algum processo de manutenção da rede, né? E a nossa previsão do início da execução das calçadas é também iniciar a rede de esgotamento sanitário em conjunto, para não ter que depois quebrar a calçada para fazer a rede de esgoto novamente, né? Só lembrando que a calçada da Avenida Governador Roberto Silveira vai ser de piso intertravado. Ele só vai ser um piso removível, né? Mesmo que tenha que fazer algum reparo na rede de esgoto, é um piso removível, você faz reparo e repõe o piso, né? Isso envolve uma economicidade para os cofres da municipalidade. Atendeu? Atendeu a sua pergunta? Ok. Por favor, só no microfone, porque está sendo gravado. O Marcelo, sou secretário de Fazenda. O orçamento que nós estamos implementando, usando no momento, realmente não foi esse governo que planejou, e como foi também não foi a atual Câmara, né, que discutiu. Eu era vereador na época. Então, existem ações de meio ambiente, tá? Por exemplo, a folha de pagamento do meio ambiente, a folha do fundo ali da gestão, né? O fundo do meio ambiente, ele tem controlador, procurador, ele tem gestores, o próprio secretário. Todo esse custeio da gestão ambiental, engenheiros, né, que você tem lá, são pagos por uma rúbrica na Secretaria de Administração. Eu tenho sempre de postular, tá? Teria que se calcular um pouco bem mais do que esse recurso que o secretário falou, talvez 3 ou 4 vezes mais, e é custeado com o recurso do meio ambiente, e é pago também pelo ICMS. Outra coisa, a coleta de lixo do município, que é um dos lixos mais baratos da região, possivelmente vai ser licitado agora, por esses meses. É um volume enorme, deve estar em torno aí hoje, algo perto de 4 milhões de reais anuais, e todo o custeio de coleta e transporte desse lixo para fora do município é feito por uma conta royalties em parceria AMAI e Fundação Macatu, e subsidiado pelo Tesouro através da conta royalties. Então, às vezes a gente fala que o ICMS verde, ele não é super investido ou bem investido dentro da questão ambiental,
mas o custeio da questão ambiental ele passa por essa visão. Então a própria AMAI, que é uma autarquia de águas e esgoto, ela é subsidiada pelo Tesouro, né? A gente repassa lá para a AMAI, próximo, acho que se eu não me engano, é algo em torno de 90 mil por mês hoje. Então se a gente entende que água e esgoto é ambiental, nada não dizer que a AMAI também é sustentada pelo ICMS ecológico. Então o orçamento que nós temos na mão, não podemos dizer que R$25 mil só é gasto com o meio ambiente. A Secretaria de Educação, da questão do Marcondes, tem a questão que está sendo discutida da educação ambiental. Então, quando olha o orçamento, tecnicamente, existe essa divisão. Então, Cachoeiras vai realmente olhar o planejamento para que o gasto no Fundo Municipal de Meio Ambiente, uma proposta do Luiz, e já aceita pelo prefeito Ciro, que na próxima gestão a gente consiga ampliar, triplicar. Tá? Isso é muito bem, né? Triplicar o volume de recursos dentro do fundo. Sair de 5% e para 15%. Isso é um estudo que está sendo feito. Faço votos. Próximo a fazer pergunta, o senhor Fernando Vabo, morador de Papucaia. Por gentileza, diga seu nome. Apesar que... boa tarde, meu nome é Fernando Vabo, sou membro da loja maçônica Esperança e Caridade. Eu até pedi ao nosso amigo Vitor que ele permanecesse, porque como pediram que as perguntas fossem feitas, elaboradas antes, eu já tive a minha resposta devido ao esclarecimento do nosso amigo. E a pergunta, para quem participou do lançamento da despoluição do rio Macacu, nós tivemos naquele dia, no centro de Cachoeiras, a liberação dessa verba. E a minha pergunta era essa, se era a continuação do projeto elaborado na gestão anterior que vai ser praticado. Porque nós sabemos muito bem que no Brasil nós temos esse hábito, mau hábito, né? De quando se muda de governo, esquece-se tudo que foi feito de bom no anterior e não se dá continuidade. Então a minha preocupação era que se esses 40 milhões na época liberados pela Caixa Econômica estariam dentro desse novo projeto e que não teremos mudança nesse projeto, porque devido à liberação pela Caixa Econômica à frente de outros municípios, é porque esse projeto deve ser um bom projeto, independente quem elaborou. Então eu pergunto, daremos continuidade na íntegra a esse projeto? E a outra pergunta que eu iria fazer logo uma vez, é porque a preocupação, como o senhor falou, que 10% da população usa a SEDAI, e eu vejo por vizinhos que eles pagam 10 vezes mais do que nós que pagamos a AMAI, e ele já tentou, junto à SEDAI, cortar a matrícula e não consegue. Então eu gostaria de saber se a Prefeitura, se a AMAI vai ajudar, interceder junto ao Estado para que esses 10% migrem para a AMAI e paguem o valor que o resto da população paga. Seria coisa justa, né? Eu agradeço. Bom, respondendo a pergunta que foi feita em relação à despoluição, né? A gestão atual, ela herdou várias obras da gestão anterior, né? Frutos de emendas parlamentares que foram, consequentemente, gerados alguns convênios, né? E a maioria dessas obras foram obras paralisadas. Então, não é porque veio de um governo passado, se está em andamento ou está paralisada, que esse governo não vai executar. E o prefeito já falou isso bem claramente na entrevista ao jornal Estado do Rio Notícias, se eu não me engano, da semana passada. Ele deixou isso bem claro, que não importa se foi o prefeito anterior ou o atual que conseguiu o recurso. Importa que a obra seja feita e que a população seja beneficiada. Então essa regra, ela se aplica também à despoluição do rio Macacu. Em relação ao projeto, não haverá
nenhuma alteração. Haverá sim uma correção na planilha de valores. Por quê? No momento que isso foi licitado, a planilha de valor da obra é de julho de 2010. Então, você tentar atrair empresas que queiram executar uma obra cujo prazo é de 2 anos por um valor que não é atraente, fica complicado. Então, essa planilha de valores ela vai ser ajustada, ela vai ser atualizada para que a gente possa ter uma oferta de empresas interessadas na obra da despoluição. Só para adiantar e dar um posicionamento atual desse convênio, a despoluição ela foi separada em 2 licitações: a licitação da obra e a licitação do projeto executivo. Quando você aprova um convênio, você aprova apenas o projeto básico. Então, a licitação do projeto executivo já foi encaminhada à Caixa Econômica desde semana passada, deve ter uns 10 dias mais ou menos, e a Caixa está analisando essa licitação para dar a ordem de início ao município, para então começar a despoluição propriamente dita através da realização do projeto executivo. Então, o município tem total interesse na execução desse convênio. Quero deixar bem claro que o Ministério das Cidades, quem dera que fosse assim, e a Caixa Econômica liberasse um recurso de uma tacada só, isso seria ótimo. As coisas não funcionam assim. Os recursos são liberados conforme medição, ou seja, vamos pegar um exemplo mais simples aqui numa obra de pavimentação. Se eu executo daqui e ali o paralelo, eu apresento uma medição, emito uma nota fiscal e esse pedaço é pago e o dinheiro é liberado. Depois eu executo um outro pedaço, tenho a fiscalização da prefeitura, pelo fiscal da prefeitura, tem a fiscalização do engenheiro da Caixa Econômica, os dois atestam e confirmam que aquele pedaço da obra foi feito, e então o dinheiro é liberado. Quem dera que o dinheiro fosse liberado de uma tacada só, tivesse à disposição e a gente pudesse fazer tudo de uma vez. Não é assim. É conforme medição que o Ministério das Cidades vai liberando esse recurso. Então a gente tem total interesse na execução desse recurso. É um dos carros-chave lá, eu acho que não só da Secretaria de Meio Ambiente, acho que é do governo. É o convênio de maior volume dentro da gestão e a gente tem total interesse e tem se empenhado muito na execução desse convênio. E, se Deus quiser, a Caixa vai emitir a ordem de início em breve. Atendida a resposta? Para quem? Tem mais uma. Para quem? Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou responder agora. Obrigado. É assim, o projeto é exatamente esse. Nós tivemos semanas exaustivas de discussões, já 2 semanas atrás, para esse momento de agora, para poder estar trazendo para vocês uma coisa oficial, inclusive com a aprovação do prefeito Sica Machado e o secretário Loir e a equipe dele, e nós da AMAI tivemos um exercício muito interessante junto com o Tadeu, o Marcelo Pinto, várias pessoas participaram no seguinte sentido: essa relação hoje que o Muricy falou, de não existe hoje uma regra, quem faz o que, como, porquê, aonde, como, não existe isso hoje, A SEDAI está operando uma tubulação de que, pelo que eu saiba, 200 anos atrás, da época do Império, e a gente usa 70% dessa água da adutora no centro, fora essas captações pontuais, mas não existe regra. Primeiro de tudo, o absurdo, ninguém tinha a outorga de qualquer ponto de água dentro do município de Cachoeira de Macacu. Feito este, graças a Deus, pelo nosso governo. Nós temos já hoje o pedido de outorga impetrado dentro do INEA, lá com o protocolo, tudo direitinho. É uma documentação farta, inclusive com georreferenciamento de todas as captações. Demos entrada num processo só em 22 captações, inclusive as 4 da SEDAI, inclusive a Apolinário que está desativada. Hoje essa água é nossa. Mesmo que a SEDAI queira, vai ter que pedir licença a gente para operar. Só que a gente não quer briga com a SEDAI. O que a gente quer? Primeiro, a definição das regras. A AMAI é a proprietária pelo município, proprietária não é bem o termo, mas é a quem tem a outorga para uso, e que vai moralizar esse abastecimento. Nesse momento, a SEDAI não faz mais sentido de estar dentro do nosso município. Não faz mais sentido. A água é nossa, e a operação é nossa, a cobrança é nossa e o investimento é nosso.
Porque essa inadimplência hoje da AMAI, ela está engessando completamente a AMAI. A gente hoje está numa situação agonizante, porque como o Muricy usou o termo insustentável, como é que a gente opera um sistema para 11 mil residências que hoje a gente cobra? Esse é um outro ponto. Nós tivemos já uma reunião com uma empresa do Rio, a Saga, para um projeto de hidrometração do município inteiro. Ele chegou para mim, o senhor engenheiro Zé Carlos, falou assim: Ricardo, quantas ligações você falou que tem? Eu falei: não, eu tenho 11 mil, a SEDAI tem 1.400, mas o IPTU tem 22 mil urbanas, né, fora o ITR rural. Aí ele falou assim: eu aposto com você, quanto você quiser, que você tem 30 mil residências em Cachoeira recebendo água. Eu falei: ué, mas o IPTU tem 22. Eu aposto com você quer fazer uma aposta? Pela minha experiência, porque aquela história, no IPTU você tem um terreno, uma construção, e ele contempla muitas vezes uma matrícula de IPTU, mas naquela casa ali o pai já construiu para mais 3 filhos, por exemplo, ou para o sobrinho ou para o tio, e tem 4 casas naquele que tem um IPTU. Então, e tem hoje uma água também, né? Então ele garantiu que pela experiência dele nós estaríamos atingindo a 30 mil residências hoje no município, se for fazer todo mundo, e não está considerando nem essas que não têm IPTU, que estão em áreas que até que entrariam no controle social e tudo mais. Então, a presença da SEDAI aqui dentro, ela veio historicamente, né? Tipo, ela adequou uma coisa que vinha do Império, né? Realmente Dom Pedro passava por aqui para ir para Friburgo, e aí viu a maravilha da mar, vamos pegar água para levar para Niterói. Não foi isso, Luiz? Para Niterói, mais ou menos assim. Foi se criando uma cultura de não se pagar a água, né? Porque a gente fornecia água para Niterói, para Alcântara e tal. Só que é o seguinte, isso precisa ficar bem claro. O IMEA estabelece como preço da água 1 centavo por metro cúbico. Ou seja, você vai pagar 1 centavo cada 1.000 litros de água. Ninguém está cobrando água. A gente cobra pelo sistema operacional para a água chegar na sua casa. E se o povo não paga, como é que eu faço o investimento? Como é que eu equalizo essa operação? Nós temos 60 funcionários na AMAI, que precisam de uniforme, precisam de ferramentas, precisam de transporte para chegar no ponto. Nós atendemos hoje, em média, entre 90 e 100 ocorrências por mês. Por mês. Todo dia o telefone da AMAI está ligando. Agora eu vou dar um dado para terminar a minha fala, para não estender muito. Só nessas últimas 2 semanas, nós atendemos 2 usuários de água da SEDAI, tá? Que foram desesperados por procurar a gente, porque a SEDAI não atende o telefone, ou atende e diz que vai fazer e não faz. E vai para onde? O cara, todo mundo se conhece e tal, chega lá na AMAI, pelo amor de Deus, a gente vai lá e atende, né? Então não justifica mais a SEDAI dentro do município, isso é fato. Já temos a aprovação do prefeito Sica Machado em relação a isso, tá? Onde a gente precisa realmente só fazer essa passagem, vamos dizer assim, de uma forma amigável. A gente não quer brigar com a SEDAI, mas a gente tem que operar a nossa área. Ok. Próxima pergunta do senhor Marcones Trajano, por favor. Pessoal, boa tarde a todos, né? A maior parte do pessoal que já me conhece, sou Marcones, estou aqui como representante da Secretaria de Educação e também de uma ONG chamada Expert FM, que é uma rádio comunitária. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus por ter iluminado essa nova gestão, né? Sobre a questão da outorga da água, porque há algum tempo já vinha falando sobre esse trabalho, sou ambientalista há mais de 30 anos, desde criança participando dessa questão, e quando eu falava em outorga, as pessoas diziam assim: a outorga é da SEDAI, o município não tem direito. E hoje, né, graças a Deus aí, essa fundação nosso amigo Ricardo Mergulho e mais uma equipe, tem visto que a outorga é uma coisa não tão difícil, mas não é tão fácil, mas o município tem direito. Tanto é que o município está, nesse momento, requerendo. Parabéns. Recentemente até busquei mais informações, porque eu dizia e as pessoas diziam que eu estava errado. E hoje eu vejo que a gestão nova está aí com esse trabalho. O processo pode ser acompanhado pela internet. Você pegando o protocolo comigo lá na AMAI amanhã, eu te dou o número. Qualquer munícipe pode entrar na internet e acompanhar o processo de outorga. A ONG que eu faço parte é cadastrada na Agência Nacional das Águas. A gente já busca algumas informações, inclusive a gente eu recentemente fiz uma pesquisa e fiquei assim, admirando o estado do Rio, né, devido a algumas cidades que não tem outorga. Cachoeiras é uma delas. Mas enfim, a pergunta que chega aqui, mais uma vez parabéns, a pergunta que chega aqui é uma coisa simples, mas que a gente deve pensar um pouquinho, né? Como foi dito do nosso amigo,
Cachoeiras de Macacu abastece outros municípios vizinhos, né? Outras cidades, nós temos informação, várias cidades recebem água de Cachoeiras, e aí fica uma pergunta: de que forma Cachoeiras, sendo produtora, abastecedora de água para as cidades vizinhas, poderia ser recompensada? Essa conta cai no nosso bolso, porque desde o momento que você botar hidrômetro, nós vamos pagar para a manutenção da água, querendo ou não, essa água vai ser um controle, e esses municípios vizinhos vão fazer o que pelo nosso município? E outra pergunta é a seguinte, e esse investimento que ficou aí em 40 e poucos milhões até, né, o início de quase 20 milhões, ficaria na conta do usuário cachoeirense? Ou as cidades vizinhas que também sobrevivem da nossa água, eles estariam ajudando de que forma? Essa é a questão da água. Posso passar para ele? Pode passar para a outra? Pode. E a outra seria a questão do esgoto. A gente fala tanto da despoluição do Rio Macacu, falamos aí sobre a questão das ETs. Quem vai pagar a manutenção? Somos nós, moradores de Cachoeiras de Macacu? E as cidades? O Rio Macacu vai estar mais limpo. As outras empresas vão pegar o Imunã Laranjal com uma água mais limpa, vão gastar menos recursos na despoluição da água, e nós aqui vamos ter que ter hidrômetro pagando essa água que vai servir a eles. Essa foi a pergunta, se eles teriam condições, de que forma? E a última é o seguinte, eu brinquei ali atrás com o Paulo, falei assim, nós vamos pagar o almoço, jantar, filé mignon para eles, sai do nosso bolso, o que eles vão entrar, qual a contrapartida dessa cidade em relação a esse investimento que o município tem que fazer? Obrigado. Eu vou tentar responder em partes. Bom, quando eu falei de investimentos, principalmente para adequação da água que é distribuída aqui no município, ou seja, se a unidade de tratamento, as principais captações, ela hoje não é filtrada, ela precisa ser filtrada para atendimento para todos. Quando a gente apresentou a parte de investimentos, a gente colocou ali que é importante essa substituição dessa estrutura, como o Ricardo falou, de uma estrutura muito antiga, por sérios problemas operacionais de segurança, inclusive, onde ela passa junto dentro das casas das pessoas. A previsão de implantação de uma adutora independente para chegar na sede é para também regularizar essa situação de a água tratada lá em cima e adequadamente filtrada e clorada chegar na sede, independente desses outros usuários abaixo, vamos dizer assim. A água é de graça, tu quer ir no rio buscar, tu pode pegar no rio. O que tu paga, o que o usuário paga é a prestação do serviço, como o Ricardo falou, de chegar uma água de qualidade para ele usar. O usuário lá de baixo deve pagar aquela água, se é operação da SEDAI, se não é operação da MAI, ele deve pagar pela água que a prestação do tratamento da água. Tu não paga pela água, como ele falou, 1 centavo. Dos R$2 de custo, paga 1 centavo pelo custo da água. O restante é o serviço de tratar a água e levar a água todos os dias, deveria ser todos os dias até ter o uso. Isso é o que a pessoa paga. A gente não paga pela água do rio, a gente paga pelo serviço de pegar a água, tratar adequadamente, clorar ela e com pressão colocar dentro da tua casa para te usar da forma que tu bem entenda. O hidrômetro não é a razão do hidrômetro. Infelizmente as pessoas pensam que o hidrômetro é para cobrar mais. Se a pessoa gasta mais, se a tarifa mínima aqui é 14, metragem, 15 metros cúbicos. Mas a gente não tem. A SEDAI, por exemplo, cobra 15 metros cúbicos de tarifa mínima. Tu paga 15 metros cúbicos. Se tu gastar 5, tu vai pagar 15. Se tu gastar 10, tu vai pagar 15. Se não tem hidrômetro, tu gastar 40, tu vai pagar 15. Entendeu? Então, o hidrômetro não é para cobrar mais, porque às vezes tu já está pagando usando dentro da faixa de tarifação de quantidade mínima. O hidrômetro é para regularizar, para saber quanto que tu gasta, quanto que da água produzida lá em cima e tratada e custa tratar, botar cloro, vai ser filtrado futuramente, tem que ser filtrado, tem que clorar, quanto se gasta ali, quanto efetiva água chega para ti e não se perde no caminho. Hoje as informações, em geral, qualquer município que tenha menos de que 80% de hidrômetro, 80% das ligações hidrometadas, não se tem consistência nas informações. E aqui tem 2%. Então não se sabe o consumo, quanto cada pessoa moradora de Cachoeira consome.
Então é para regularizar isso, não é hidrômetro, não é para cobrar mais, porque já paga uma tarifa mínima. Se a pessoa gasta mais, tem 10 pessoas morando na casa e gasta um monte, vai pagar conforme ela gasta de água, entendeu? Então fica uma coisa bem, ela que faça as pessoas consumir menos. Eu sempre brigo com a minha filha, entra no chuveiro e para de brincar. Então esse é o ensino, se ensina desde pequeno, fecha a torneira para escovar os dentes, e assim vai. Quando apertar no bolso, as pessoas se educam. Infelizmente, às vezes é uma medida assim, internamente nas casas, que a gente tem que tomar. Agora, a despoluição, quando se fala em esgotamento, assim como tu paga para receber a água boa, tratada para usar, tu usa ela e contamina ela no bacio, na pia, ou em qualquer uso, essa água tu vais pagar para que essa água, esse esgoto retorne por uma tubulação, vá por uma estação de tratamento, remova esses contaminantes e lance no rio. Tu paga pelo serviço de tratar o esgoto que tu gerou. Tu vai pagar pelo teu esgoto, que é geralmente atrelado ao consumo, pagamento de esgoto atrelado ao consumo de água. Então, se tu consumir menos água, tu vai pagar menos esgoto. Se tu consumir mais água, tu vai pagar mais esgoto, tratamento de esgoto. Por gentileza, no microfone, porque está sendo gravado, tá? Por favor. Desculpa não lembrar o nome do senhor, mas... Município. Então, mas como o senhor falou aí, a questão é importante, quando a gente fala esse trabalho, é que com essa tarifação, deveria haver dentro do município então, um planejamento em que a tarifação fosse mais baixa no município. Até porque nós temos hoje aí o maior reprodutor, Cachoeiras é considerado o maior reprodutor de água, produtora, né, de água. Nós temos as duas maiores bacias hidrográficas do estado do Rio, que está dentro do nosso município. Nós vamos ter a maior barragem do estado do Rio, que é Guapiaçu. Será que o município não tem nenhum benefício? Nós educamos nossos filhos a não poluir o rio, nós vamos para as escolas fazendo palestras, fazendo trabalhos, as instituições da prefeitura fazem trabalhos, e no entanto, tudo bem, a gente tem que fazer cada um do seu lado, eu concordo com o senhor, mas a gente não tem recompensa? Somos nós tratando, educando nossos filhos, os nossos alunos, a fazer um trabalho interessante de educação ambiental, e no entanto nós temos empresas, como eu falei para o senhor. A SEDAI pega a água no Laranjal, faz essa divisão, ela não teria, pela outorga das águas, ou pela Agência Nacional, tem que pagar um royalties, seja lá o que for, o município, para a gente manter as nossas florestas, manter os nossos mananciais? Não sei, é a pergunta. Nem vou sentar, vou ficar aqui só. Eu compreendo que, assim, isso não é uma característica aqui desse local, não, de Cachoeiras de Macacu. De todo mundo, até mesmo em Nova Iguaçu, Caxias, situações assim de escassez hídrica, todo mundo fala nisso, mas eu quero esclarecer a você o seguinte: a água é um bem público do povo brasileiro, não é um bem público 9.433, tá? Cachoeiras de Macacu, ou de Niterói, ou de... É uma situação, né, desse território aqui, ter mais nascentes que foram preservadas, ter boa qualidade, ter florestamento que está sendo preservado, graças a Deus. Mas assim, se tiver um brasileiro com sede lá em Niterói, em São Gonçalo, em Maricá, a água tem que chegar a ele. Mesmo que a água chova aqui em Cachoeiras de Macacu e escoe pelo rio até a Baía de Guanabara. Então, assim, eu compreendo isso, mas eu gosto de lembrar, assim, aos meus colegas que a água é de todos nós, não necessariamente da onde ela nasce, né? Da onde a chuva cai e ela então... Nós não queremos negar a água a ninguém, nós queremos que seja uma recompensação. Se o usuário da nossa cidade tem que pagar um valor X, por que esses usuários também, que futuramente vão estar sendo beneficiados, não poderão ajudar? Sim, temos aí mas então eu vou esclarecer também. Eu só queria fazer uma outra observação, que eu lembrei aqui agora. Nós vamos ter a barragem do Guapiaçu, tá? Isso é interessante. Nós sabemos que futuramente vai haver uma maior condensação de água, né? Uma maior evaporação. A nossa cidade aqui, nossa região serrana, vamos ter futuramente desastres ambientais. É uma questão da bacia aérea que tem lá, que vai empurrar isso tudo para a nossa cidade.
E a Serra de Cachoeiras constantemente vai ter acidentes ambientais. É uma pergunta que foi feita ao MINC, não foi respondida. Das 18 perguntas feitas, ele respondeu 17 e essa omitiu. E segundo, eu estive lá com outra pessoa responsável também, por falta de ética eu não sei responder, ele chegou assim, Marcondes, realmente nós fizemos essa pesquisa. Então, será que daqui a algum tempo, nós, além de pagarmos essa água, nós vamos também ter que pagar, Deus que me perdoe, com vidas dos acidentes ambientais? E o que o governo vai fazer? O que fez em outras cidades? Que até hoje temos Nova Friburgo, temos Teresópolis, Petrópolis e o jeito de estar. Então, por que não começar a prevenir isso agora? Foi falado aqui sobre o trabalho de educação ambiental nas escolas. Então, nós temos que fazer a prevenção, educar nossos alunos, mas, em compensação, nós temos também buscar recursos, porque senão, como disse anteriormente, vai sair do nosso bolso. Compreendo. Deixa eu só te colocar uma coisa. Nós temos outros reservatórios aqui no estado, temos o reservatório de Lages, temos Águas do Tornaíba, e assim, essa serra aqui é uma serra que chove chuva amazônica, uma serra de 2.500 milímetros. Tirar mais chuva, se a evaporação aqui no nosso estado, ela não é tão alta por causa da umidade que já existe no ar, que já é de um certo teor, tá? Isso é só para te tranquilizar, porque lá foi informado que não tinha sido feita informação. Essa sua preocupação é válida, mas assim, também não é assim tão assustador, porque nós temos outros, né? Temos o Lago de Tornaíba aqui do lado, na mesma região serrana, né? E pelo menos até agora, não temos verificado nenhum acidente devido à evapotranspiração. A gente fala sobre a bacia aérea, porque aqui na nossa região, geralmente na parte da manhã, ele é empurrado para a serra. Sim. Na parte da tarde, depois de 1 ou 2 horas, ela roda e passa a empurrar o vento para baixo. Mas na parte da manhã, do sol pique, a temperatura mais alta, ela empurra tudo que vier, inclusive Compeste futuramente. Não sei se eu estarei em Figoterá, mas teremos chuvas ácidas, quando o Compeste está tão próximo. E devido à bacia aérea, espero que não, mas é um estudo que tem que ser feito. A gente que entende pouca coisa, a gente observa em outros municípios, em outros estados, em outros países isso acontecer. Desculpe, não, tá certo. É um estudo que tem que ser feito, você tem razão nas suas colocações. Eu não conheço o estudo de impacto ambiental aqui da barragem do Guapiaçu, ele está sendo elaborado, né? Mas é um alerta importante que eu acho que deve constar, né? Mas assim, e uma outra coisa que eu queria esclarecer também, nós temos no setor de energia um tipo de compensação pela criação de reservatórios, mas não é exatamente pelo volume de água, é mais pela área ocupada pelo reservatório. Nós temos um royalty pago pelo setor elétrico, função de uma área. Eu ia fazer essa pergunta. Pois isso pode ser estudado, tá? Isso pode ser estudado como uma medida compensatória para o município. Não obstante, o ICMS ecológico também contempla o município que fornece água para outro município. E só neste caso, né? Porque o município que produz água para a sua própria população não ganha nada do ICMS ecológico. O município que cede água a outros municípios ganha ICMS ecológico. Esse é o motivo de Silva Jardim ter um ICMS maior do que vocês. Mas vocês também fornecem água. Vocês também fornecem água do sistema Imunana Laranjal e vocês recebem recursos de ICMS compensatórios por causa dessa 3 milhões e 200 por ano. É algo, né? E para esclarecer também, aproveitando aqui o professor, o ICMS ecológico, ele é um tributo do Estado reorientado em função daqueles municípios que investem em meio ambiente, mas assim, compete ao prefeito destinar as quantias para a Secretaria do Ambiente, para o saneamento, para como esclareceu ali o colega. Na possível lei de aprovação desse Plano Municipal de Saneamento, existe também uma proposta de criação de um Fundo Municipal de Saneamento e uma das fontes para alimentar esse fundo seria o ICMS ecológico.
tá bom? Você está satisfeito ou quer mais alguma questão? Alguém pode responder mais alguma coisa? Oi? Pois não. Pessoal, é importante, a questão da água é a fonte da vida. Hoje, se nós analisarmos a questão do petróleo e da água, podemos considerar que Cachoeira de Macacu uma cidade rica, né? Sendo o maior produtor de água de 92 municípios. Então, por que a gente não lutar agora para que nossos filhos, né, nossos netos, bisnetos, possam ter uma qualidade de vida melhor? Acho que é um regado que nós podemos deixar, desde o momento que começamos a fazer a prevenção desde já. Eu gostaria depois só fazer um comentário sobre a questão que o nosso amigo falou sobre a perda de água, né? Só concluir, por favor. É que ele falou sobre a questão da perda de água de muitas casas, pode ter, eu concordo. Mas eu tenho certeza, eu posso estar equivocado, as pessoas sabem que eu caminho, estou sempre caminhando, vendo essa questão, mas essa tubulação que leva água para Itaboraí é a que tem mais de 50% de todas as perdas. Eu digo por quê? Eu tenho um professor que hoje a gente está aqui, não sei até porquê, é o professor dele em si, na propriedade dele a tubulação passa lá. Durante 8 meses que eu visitei, a tubulação estava lá e falou assim, ó, já fui lá 2 vezes, comuniquei a SEDAI, há 8 meses essa água está vazando. E a água lá não vazava não, jorrava da tubulação. Ele falou assim, ainda está me prejudicando, porque eu faço a minha plantação, ó, o que aconteceu lá, a minha plantação como é que está abaixo já. Oi? Entendeu? Então, antes a gente, às vezes, fala assim, os usuários, vamos ver essa tubulação que tem mais de 200 anos, ou quase 200 anos, como foi colocado aí, para que ver que às vezes a gente está pagando uma conta ou estamos sendo cobrados uma coisa que às vezes pode não ser tanto nós, mas sim, essa tubulação que está aí à disposição há tantos tempos. Deixa eu tentar só entender uma coisa e nesse entendimento tentar esclarecer também. Hoje, pelo que eu entendo, existe uma adutora uma adutora que tem uma captação lá montante, lá em cima, da qual se extrai a água que é distribuída para a Cachoeira de Macacu e cuja extensão dessa adutora está levando água até Itaboraí. Tá certo? 7 municípios. Tá. Ilha de Tá legal. Mas a edição saiu, porque tinha um documento. Sob esse contexto, tiraram. Sob esse contexto, vejam bem, quanto a essa instalação existente, à luz da lei que estabelece a Política Nacional de Saneamento e à luz do ACO, que prevê que, então, os sistemas de abastecimento de água que estejam inseridos nos limites do município, o titular pela prestação desses serviços é o município, né? E que deixou mais ou menos em aberto que os sistemas de abastecimento de água que servem a mais de um município possam também ser, vamos dizer assim, gerenciados, ter alguma ação do poder do Estado, dos Estados, como ente da Federação, e que posteriormente, por um acórdão do Supremo Tribunal Federal, por conta de uma ação ajuizada pelo próprio governo do Estado, definitivamente estabeleceu que nos limites definitivamente estabeleceu e acabou a discussão que nos limites do município o titular pela prestação de serviços é o município e não deixou muito claro, né, quer dizer, não explicitou a forma, mas também deixou claro, né, que nas situações onde os sistemas extrapolam os municípios, o Estado deve sim participar, e quando o Estado, nesse sentido, deve sim participar, surge uma outra figura jurídica lá atrás, que é a figura dos consórcios municipais. É o caso do Largo São João? Isso, então, dos consórcios para estruturação de serviço público, prestação de serviço público, está muito agora em voga para a questão do lixo, né, os consórcios, sim. Os consórcios intermunicipais para administração de serviços públicos. Então, à luz do sistema existente, que a gente tem uma adutora com uma captação lá em cima, que dessa adutora são feitas extrações municipais, essa figura física dessa adutora, ela se encaixa perfeitamente sob essa ótica da lei e do acórdão do STF, como um sistema onde o Estado possa interceder no sentido de fazer com que os municípios, se o conflito existir, né, possam se entender. Bom, eu acho que tem essa questão para o sistema existente. Agora, se a gente partir para o que está sendo proposto pelo plano municipal, essa discussão ela termina para o município de Cachoeira. Por quê? O município de Cachoeira vai fazer uma outra captação
para uma outra adutora de água bruta, que vai tratar as águas numa estação de tratamento de água do município de Cachoeira de Macacu, cujas águas serão distribuídas exclusivamente aos munícipes do município de Cachoeira de Macacu. Itaboraí não vai ter mais nada a ver com isso, mas a tal adutora existente, ela continua passando dentro do município de Cachoeira para atender Itaboraí. Então, resta a gente saber o que Itaboraí pretende fazer em relação à água dela. Se Itaboraí disser, quiser e não houver outra solução, não importa. A solução de engenharia ótima, econômica, técnica, economicamente for continuar pegando essa água lá no município de Cachoeira de Macacu, aí a gente passa por uma discussão, por uma negociação de compensação pelos diferentes caminhos que possam existir, que são outros, enfim, são vários e outros, que é uma história à parte. Assim, eu só tentei... Não, propostas, são propostas. Sabendo que a Constituição de 88, ela dá uma certa autonomia aos municípios. Vai fazer autónomo, né? O Marconi, eu acho assim, eu acho que a gente vai considerar, aproveitando a fala dele, definir melhor assim, são duas coisas distintas. A hidrometração, o pagamento pelos serviços da água e do tratamento de esgoto é uma coisa. As compensações que a gente pode obter pelo artigo 262 da Constituição de 1988, que fala da cobrança de royalties para águas a gente fornecer para outro município, é outra coisa que já está inclusive acontecendo com o projeto de poluição do Macacu. A gente está sendo contemplado com 56 milhões. É a fundo perdido, Vitor? É o GEU. É PAC? É PAC. Mas então, a gente já está sendo de alguma forma contemplado. Qual é o outro município aqui no nosso entorno que está sendo contemplado com o projeto de poluição de rio? Município que tem a maior são duas coisas diferentes. Eu estou falando, são duas coisas diferentes. Marconi, são duas coisas diferentes. Marconi, são duas coisas diferentes. Eu acho assim, a sua colocação, tanto ela é interessante, que a gente estava conversando ali atrás, na outorga do Rio São João, que vai para a Baía de Tornaíba, né? Então, mas são duas coisas diferentes. Por isso que eu estou falando, quando você, na sua pergunta, me permita, eu acho só que a formulação dela englobou uma compensação, porque vai hidrometrar a gente, porque vai tratar nosso esgoto. Não, isso é uma coisa, isso a gente tem que fazer para o nosso bem, independente de compensação que a gente vá pleitear junto ao Ministério das Cidades, ao Governo Federal, para nos compensar pela nossa situação privilegiada que Deus nos deu. Certo. Da plateia, mais alguém com alguma sugestão? Não mais. As considerações finais para alguém da mesa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu vou falar para Marconi. Marconi, a gente sabe que o nosso município ele é bem contemplado com água e com as matas, né? Apesar que se a gente não tivesse as matas, a gente não teria a quantidade de água que a gente tem. É a nossa riqueza, só que a nossa riqueza é um bem que todo mundo precisa dela para sobreviver. Se a gente conseguir aí, eu estava aqui na minha cabeça, vamos fazer o seguinte: a SEDAI, ela tem a reserva, ela tem um espaço dela aqui dentro do município. Eu não sei se a gente poderia fazer algumas propostas para a SEDAI. Vamos dar um exemplo. Que a SEDAI, isso é exemplo, tá? Aqui a gente está em discussão, que a SEDAI faça aí uma tubulação para a gente, essa do sonho da gente, e que ela use esse tubo, né, que eu tenho certeza que a água é em quantidade, em abundância, onde faz a captação, é que a gente libere a SEDAI para pegar esse tubo todo e levar para atender aí outros municípios vizinhos nossos, e que ela faça em contrapartida uma nova captação da nossa maneira para quem atende o município de Cachoeira do Macacu. Isso é uma conversa que a gente pode também ampliar, nós de Cachoeira de Macacu, e que a gente leva até isso aí nesse plano que a gente está discutindo nesse dia de hoje, nessa audiência pública. Aí a gente ia ter o seguinte: aí a gente teria uma compensação grande. Nós teríamos água de qualidade,
em quantidade, e a SEDAI poderia ter água de qualidade e de quantidade se ela pudesse pegar esse tubo que existe aí e tratar. Porque hoje a SEDAI não tem interesse nenhum em fazer um tratamento adequado nessa população. Se a gente conseguir fazer esse tipo de parceria, abrir essas discussões, quem sabe que a gente consiga, nesses 20 milhões de reais que foi dito ali pelo aquele senhor, para uma contrapartida, para que o nosso município consiga uma qualidade melhor na distribuição de água, que eu fiquei pensando lá, como é que nós vamos arrumar 4 milhões para dar de contrapartida do governo federal, se praticamente divide todo dia contando dinheiro lá, Marcelo está ficando mais careca ainda, e não saber como é que vai pagar, né, os compromissos que o município tem. Os compromissos nossos é um compromisso bem difícil, né? E de repente realizar um sonho do Ricardo, que é um sonhador, que a gente vem conversando muito, é uma pessoa que conseguiu pegar a MAI, tentar dar uma qualidade nela, mas a gente até o presente momento a gente não consegue saber como é que a gente vai realizar um sonho do Ricardo para fazer um trabalho brilhante dentro da MAI. Né? Então isso aí são as conversas, e eu vou dizer para me terminar, Marconi, que nossa riqueza é a água. É a mata, são as matas que dá a água em quantidade. Os outros municípios, Marconi, têm aquelas riquezas maiores, que a gente até vem sobrevivendo com elas, que são os royalties. A gente vai dar em Campos, Cabo Frio, né, Rio das Ostras, que eles têm aquele poder que são os royalties. Faço de tudo para que nessa audiência pública a gente colha bastante frutos. Um abraço, um beijo no coração de todos. Obrigado. Por gentileza, um informe para vocês. Aqui na tela nós temos um link que remete a uns mapas que dá toda a informação de tudo que foi discutido aqui hoje. Ok? A Secretaria de Estado do Ambiente, o INEA e a Prefeitura Municipal de Cachoeira de Macacu agradecem a presença de todos vocês e toda a mesa. Tenham uma boa noite.